E nessa manhã eu quero falar com vocês sobre fé. Quem tem fé? Levanta a mão. Você tem fé mesmo? Certeza? Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1. Passagem muito conhecida de todos nós. Hebreus, capítulo 11, verso 1, que fala sobre fé. Fala sobre os exemplos de fé, os heróis da fé. Nós vamos ler do 1 ao 3 e depois o verso 6. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Repita assim comigo: por meio da minha fé. Não repita assim, com máscara você tem que falar mais alto, o grau de exigência é maior, tá bom? Por meio da minha fé, eu receberei um bom testemunho. Verso 3: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Agora eu quero ler com vocês o verso 6. Sem fé é impossível. Vocês entendem o peso da palavra impossível? Vocês entendem o peso da palavra impossível? E aqui diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Meus irmãos, a palavra nos deixa claro que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível relacionar-se com Deus. Quando eu lia sobre isso, do que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, durante alguns domingos também, eu cheguei à conclusão que eu viveria muito melhor se eu tivesse mais fé. Você também? Você viveria muito melhor se tivesse mais fé? Observe que nós temos convicção de que temos pouca fé. E dentro disso eu comecei a orar nesse sentido, eu comecei a buscar ao Senhor, eu comecei a enxergar algumas coisas e meu coração foi se enchendo. Porque nós temos vivido dias maus. Quando em março que, entre aspas, deu aquele grande toque de recolher, ninguém podia sair para a rua. De princípio bateu um certo desespero, não sei se foi só em mim, mas uma preocupação com muitos aspectos da vida, muitos aspectos da minha vida profissional, minha vida familiar, a vida ministerial da comunidade. Só que muita coisa se tornou clara de que nós dependemos de Deus, e eu tenho que crer no poder dele, na mão dele sobre a minha vida. Eu não sei, nós cremos, ouve-se muito falar de uma vacina para o ano que vem, eu não sei, presta atenção, meu irmão. Eu não sei o que vai acontecer em 2021, você sabe o que vai acontecer em 2021? Eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza, e eu posso afirmar para você aqui, de peito aberto: em 2021, Deus vai cuidar de mim. Eu não sei o que vai acontecer no final desse ano, mas eu sei que Deus vai cuidar de mim. Eu não sei o que vai acontecer amanhã na minha vida, mas uma coisa eu tenho convicção: não importa o que acontecer na minha vida amanhã, Deus vai cuidar de mim. E é assim com você também. Você não sabe o seu dia de amanhã, Deus sabe. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã, mês que vem, final do ano, 2021, mas tenha convicção de algo: que Deus cuida de você. João 16:33 diz que nós teremos aflições neste mundo, que nós
teremos aflições neste mundo. E quantos de nós já não sofremos antecipadamente por olharmos as coisas sem os olhos da fé? Quantos de nós têm enfrentado aflições nesses dias? Mas eu tenho aprendido, e a palavra de Deus me mostrou isso, e eu entendo que, para que a minha fé seja desenvolvida em primeiro lugar, eu nunca consigo desenvolver na minha fé, aprendi isso nesses dias, se não for pelas minhas necessidades. Irmãos, como quando a gente passa por dificuldade e necessidade, a nossa fé se fortalece. Como a nossa fé se fortalece. E eu pensava num músculo, né? O nosso músculo, como ele se desenvolve? A gente tem que fazer força. Fazendo força, você passa por atrito, ele passa por, eu não manjo muito disso, mas aqui tinha algum professor de educação física aqui, parece que as fibras se rompem, é necessário fazer esforço, e é assim a nossa fé, não é por esforço, mas diante do deserto e diante das dificuldades, a nossa fé aumenta. Eu não sei como você tem vivido estes dias, eu não sei quais necessidades você tem passando, eu não sei o que você tem vivido, mas eu tenho algo a te dizer: se você confiar no Senhor, a sua fé vai ser fortalecida. Aí você fala assim: mas Leandro, eu não tenho nem ouvido a voz de Deus nesses dias. O silêncio de Deus, presta atenção, o silêncio de Deus é para que nós possamos ser provados. E a fé nos sustenta quando nós não ouvimos nada. A fé nos sustenta quando nós não ouvimos nada. Eu queria te dizer algo. Não se entregue diante das suas necessidades. Não se entregue, não se acomode. A acomodação faz mal, a acomodação faz com que você deixe de confiar em Deus, você se contente com o que você tem vivido. Não entregue os pontos, mas continue confiando no Senhor. O que você tem passado? Qual tem sido a sua aflição? Qual tem sido a sua luta? Qual tem sido o seu choro? Qual tem sido o seu desespero? O que tem doído na sua carne nesses dias? Tenha convicção de algo. O Senhor, Deus, não deixou você de lado. Nós precisamos crer. Efésios 1:19, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 1, verso 19. Olha o que diz. Talvez você esteja pensando em parar, desistir, retroceder, e olha o que diz Efésios 1:19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, olha só. Incomparável grandeza do seu poder. Poder de quem? De quem, irmãos? Incomparável grandeza do seu poder para com quem? Conosco, para com você. Os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Meu irmão, não retroceda, não desista, não entregue os pontos. Mas faz tanto tempo. Continue crendo, continue confiando no Senhor. Hebreus capítulo 10, verso 38 diz o seguinte: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, eu não me agradarei dele. Quem é o justo do Senhor aqui? Levante a mão comigo. Certeza? Só levanta se tiver certeza. Quem é justo? Levanta a mão bem alto. Repita assim comigo: eu sou um justo do Senhor e não retrocederei. Diga em voz alta, você convenceu nem eu. E não retrocederei.
Amém. Multiplicação dos pães. Senhor, tem muita gente aqui. Está todo mundo com fome. A palavra diz que eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Dificuldade aparente. E Mateus capítulo 14, verso 16 e o verso 17, eu queria ler com você. Jesus apimentando a situação dos discípulos ali. Porque eles queriam despedir as pessoas. Pessoal, Jesus, manda o pessoal para casa, manda o pessoal voltar para sua casa. Eles ficarem, cada um vai comer na sua casa. A gente não precisa se preocupar com isso. Jesus falou o seguinte para eles. Respondeu Jesus. Eles não precisam ir. Dê-lhes algo para comer. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui. São o quê? Presta atenção. Os discípulos trouxeram para Jesus o pouco que tinham. Eles fizeram a parte deles. Era o que eles tinham de melhor. É o que tinha ali de um jovem. E Jesus falou: não despeça o povo, mande que eles ficam. Aqueles discípulos naquele momento aprendiam a andar no sobrenatural. O natural dizia: manda o povo para casa. E o sobrenatural falou o seguinte: manda eles ficarem, traga o que vocês têm aqui, porque eu vou dar um jeito nisso. Presta atenção. Como você tem andado nesses dias? No natural ou no sobrenatural? Para eu andar no sobrenatural, eu preciso crer. Não é um passo de mágica. É necessário crer. É necessário confiar. É necessário saber em quem você tem crido. É necessário você colocar o teu coração diante do Senhor. Um outro exemplo. Eliseu e a viúva. Lá o milagre do azeite. Vocês lembram desse milagre? Vamos ler ele. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, verso 1. 2 Reis, capítulo 4, verso 1. Diz o seguinte: certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, presta atenção, ela só tinha em casa uma vasilha de azeite. Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça quantas? Muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. O natural dizia para ela: meu marido morreu,
Eu tenho filhos, tenho pessoas me cobrando e eu não tenho como pagar. Mas Deus falou para ela, o sobrenatural falou: o que você tem em casa? São 5 pães e 2 peixes, é uma vasilhazinha de azeite, não importa o que você tem nas suas mãos, presta atenção. Deus quer fazer um milagre na sua vida, meu irmão. Eu não sei qual a sua necessidade, eu não sei qual a sua necessidade, mas Deus quer realizar um milagre. Eu me lembro, que quando nós começamos esse momento de quarentena, foi em março, falando aqui da comunidade, a primeira coisa que me bateu foi o aluguel daqui. Eu falei: Jesus Cristo, e agora? Só que a gente, tem o natural e o sobrenatural. O natural dizia para mim: e agora? E o sobrenatural falava assim para mim: a igreja é minha. E eu falava: Jesus me ajuda, mas a igreja é minha. Irmãos, chegamos hoje é dia 30 de agosto, passaram-se 5 meses e meio, nunca atrasamos R$1. E detalhe, fui tentar procurar o dono para negociar, ele foi redutivo, falei: Senhor, a igreja é tua, o Senhor sabe o que faz, não atrasamos nada. Sabe por quê? Porque não é pelos olhos natural, e sim pelo sobrenatural. É crer que Deus cuida de nós, é crer que Deus cuida de você, nos detalhes da sua vida. Quais são os detalhes, meu irmão? Qual que é a necessidade de hoje? Qual é a situação? Qual é a situação? A necessidade é que faz a bênção de Deus vir. Pare de chorar, não se entregue e não retroceda, porque é a necessidade que faz a bênção de Deus vir. Pegue seus problemas, meu irmão, coloque diante do Senhor, fala: Senhor, eu creio que o Senhor vai mandar suprimento, vai mandar provisão, vai mandar o escape, vai mandar a cura, vai converter o coração. Eu creio em Ti, Senhor. É crer e confiar, é crer e confiar. Repita assim comigo: crer, repita em voz alta, meu irmão: crer e confiar. O volume do seu vazio determina o enchimento de Deus sobre você. Qual o volume do seu vazio? Aquela viúva colocou muitos potes, mas teve uma hora que acabou. Isso, o seu volume do seu vazio vai determinar o enchimento de Deus sobre a sua vida e o seu milagre, em nome de Jesus. Amém? Amém? Que bom ouvir você falando amém. Segundo lugar, para nós desenvolvermos a nossa fé. Sabe como é? Quem tem um sonho aqui, levante a mão comigo. Quem tem um sonho? Um sonho. Quem tem um desafio? Sonho leva a desafio. Através dos sonhos, através dos desafios. Existe muita gente morrendo porque não tem um sonho. Qual é o seu sonho hoje? Qual o seu sonho hoje? Quando eu falo em sonho, quando eu falo em desafio, eu me lembro de Neemias. Neemias, o sonho dele, o desafio dele, qual que era? Reconstruir o quê? As muralhas. E detalhe, em tempo recorde. Você pega aí um pedreiro para levantar um muro lá, não é, Verivaldo? Um murinho assim, desse tamanho assim, ó. Assim. É 2 meses e meio. Por que demorou? Ah, você sabe, né? São as, né? Aí você pega Neemias, copeiro do rei. Orquestrou uma das maiores reconstruções que aconteceram em Israel. Por quê? Porque ele tinha um sonho, porque ele tinha um desafio. Meu irmão, o que arde no seu coração hoje? O que arde no seu coração hoje, meu irmão? Essa semana eu fiquei pulando dentro de mim. Por quê? Dentro de mim, né? Sabe como é que pula dentro de você? Fiquei pulando dentro de mim. Com sonhos. Sonhos. Qual o seu sonho? Qual o seu sonho? Qual o seu sonho?
Romanos 1:17. Romanos 1:17. O justo viverá. Coloca para mim, Hugo, por favor. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela, como está escrito, o justo. Smith Wigglesworth, eu não sei se falasse o nome dele, mas é mais ou menos isso. Esse homem aqui, pra vocês terem ideia, Deus operou muitas curas através da vida dele. Muitas pessoas voltaram à vida, inclusive ele ressuscitou a mulher dele. E tem uma frase dele que arde no meu coração. Ele diz o seguinte: não sou movido pelo que vejo ou sinto, eu sou movido pelo que creio. Esse homem fundou 117 escolas, proporcionou educação para mais de 120 mil crianças, e preste atenção, na sua maioria órfãs, e detalhe, ele as abrigava ainda. E ele diz o seguinte: não sou movido pelo que vejo ou sinto, mas eu sou movido pelo que creio. O que você crê? No que você crê? A terceira coisa, assim que eu posso dizer, que desenvolve a nossa fé, sabe como que é? Através de uma semente. A viúva de Sarepta. Abre a sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 17, verso 8. Olha o que acontece ali. 1 Reis, capítulo 17, verso 8. Primeira Reis 17, a partir do 8, diz o seguinte. Achou aí? Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Presta atenção, a viúva não está sabendo nada ainda, tá? Como que Deus ordenou? Porque Deus havia liberado sobre aquela viúva algo poderoso. Versículo 10. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco da água num jarro para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Eu queria imaginar a cara da viúva respondendo isso para ele. Eu queria imaginar a cara dela, Júlio. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Olha aqui. Olha Deus lançando uma palavra sobre a vida dela. Se ela só tinha um pouco para comer, ela e o filho, ele fala: você vai lá, primeiro você faz para mim, depois você faz para você. Ou seja, alguma coisa ia acontecer aqui. Verso 14: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da sua vasilha não se acabará, e o azeite da botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu
que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Presta atenção, irmão. Presta atenção. Imagina Elias chegar diante de uma mulher que não tinha mais nem a cesta básica para sobreviver. Tinha ali um pouquinho de feijão, onde ela ia comer com o filho dela, e depois disso elas iam esperar a hora de morrer. E Elias falou: peraí, sabe esse feijão? Faz para mim. E depois você faz para você e seu filho. Que crime isso, né? Que homem insensível. Que homem insensível. Tirar a comida de uma viúva. E nós sabemos como a palavra de Deus lidar com as viúvas e com os órfãos. Ele vai lá e pede a comida da viúva. Mas, meus irmãos, ele não agia no natural, mas ele agia no sobrenatural. E aquela mulher entendeu que aquela palavra que vinha sobre a vida dela era a palavra de Deus. Era a palavra de Deus. E nós observamos o que aconteceu. Ela fez conforme ele falou. E o que ela colheu? Por quê? Porque ela creu na semente. Ela creu naquilo que ela estava colocando diante do Senhor. O pastor Edivaldo pode falar melhor do que eu, porque ele é o cara da roça, né, pastor Edivaldo? Se eu pegar uma semente e guardar ela, sabe o que vai acontecer? O que acontece com a semente guardada? Vai nascer na sua mão? Vai nascer no seu bolso? A semente escondidinha? Mas se eu lançar ela na terra, ela dá muito fruto. Um agricultor pega a sua semente, lança tudo na terra, fica sem nada naquele momento, mas depois ele colhe muitos frutos. Quantas vezes você não, com a semente na mão, podendo abençoar outras pessoas, podendo abençoar o próximo, podendo compartilhar com alguém, podendo entregar até mesmo aqui que é solo fértil. Presta atenção, algo que nós precisamos entender: quando eu entrego a minha semente neste lugar aqui, não é somente para pagar as contas da igreja, não. Eu estou entregando aqui porque é o lugar que existe mais potencial como solo fértil de multiplicar um milagre na minha vida. O agricultor precisa, quando ele pega, é lógico que ele já está acostumado, mas quando ele pega a semente na mão dele, ele precisa crer. Ele coloca na terra porque ele acredita, ele sabe da lei que vai reger a vida dele. Nós precisamos aprender que a semente que o Senhor nos dá foi feita para ser semeada. Se aquela viúva falasse: profeta, desculpa, você está louco, procura outra, vai em outro lugar, ela não tinha colhido milagre na vida dela. Ela não tinha colhido milagre na vida dela. Para nós encerrarmos aqui: necessidades, sonho e semente. Como você vê as suas necessidades hoje? Como você enxerga as suas aflições? Como tropeços da vida? É assim mesmo que vai ser? Eu entreguei de mão, eu entreguei já diante de Deus, está lá entregue, eu não quero mais me preocupar com isso. Ou você se coloca, né, é um peso, mas que faz você ser um gigante da fé, de tanta oração, de tanto colocar diante do Senhor a sua vida, crendo no milagre de Deus. Como você enxerga a sua necessidade? Como você enxerga hoje a sua falta de sonho? Não estou satisfeito, não vou atrás disso, não quero mais saber disso, não, deixa do jeito que está. Não,
Eu vou buscar os meus sonhos. Eu vou atrás daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Qual o seu desafio, meu irmão? Qual o seu desafio hoje? Qual o seu maior desafio? O que arde no seu coração? Neemias, o que ardia, que ele foi até as últimas consequências, deixou tudo de lado para reconstruir aquilo que ardia no coração dele. Quem tem uma necessidade aqui, levante a mão. Quem tem uma aflição, uma necessidade, levante a mão comigo. Quem tem um sonho? Eu quero orar por você agora. Eu quero orar pelas suas necessidades e pelos seus sonhos. Semente é decisão, não é comigo. Depois o pastor Edivaldo ora pela sua semente. Mas eu quero orar por você agora, pelas suas necessidades e pelos seus sonhos. Queria que você ficasse de pé, aonde quer que você esteja. Onde quer que você esteja, erga suas duas mãos aos céus agora. Erga suas duas mãos aos céus. Comece a orar no seu lugar. Comece a orar.